Olá, boa tarde, a paz do Senhor, bom dia, boa noite. Eu não sei que horário que você vai me assistir, mas esse é mais um vídeo do grupo de estudos de Mateus, do Evangelho de Mateus, e nós estamos estudando ainda o capítulo 5, dando continuidade agora aos próximos vídeos. Eu queria que você já se inscrevesse no nosso canal, que você acionasse o sininho, curtisse esse vídeo e compartilhasse para que você possa nos ajudar a crescer aqui no YouTube também e nos ajudar para podermos levar o Evangelho a outras pessoas. Hoje nós vamos gravar mais um vídeo falando agora sobre o cumprimento da lei. Jesus não veio para anular a lei, ele veio para cumprir. E nós vamos ver aqui vários questionamentos aqui sobre o cumprimento da lei. Eu vou usar aqui o primeiro verso para que a gente possa, o verso 17 do capítulo 5. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, e sim abrogar para cumprir. Jesus disse isso para os discípulos porque eles tinham grande dúvida se Jesus, sendo o rei esperado, sendo o mestre, ia lutar contra aqueles fariseus e escribas que se diziam cumpridores da lei, mas na verdade eles negavam ao Senhor, não cumpriam os mandamentos como era para cumprir. Eles falavam muito, mas não cumpriam. Não diferente dos dias de hoje, que nós vemos muitas pessoas falarem, mas não cumprem. E ele diz aqui: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então ele disse: eu vim para cumprir os mandamentos, eu não vim para anular mandamento nenhum. Por que Jesus está falando isso? Porque os judeus, na verdade, eles estavam esperando um super-herói, um homem que viesse para agradar o povo, para fazer a vontade do povo. Sabe, aqueles homens que lutam por nossos próprios ideais, por nossos ideais, que nós queremos que eles estejam lá no governo. Mas quando eles estão num governo, nem sempre, ou numa liderança, ou numa posição alta de pastorado, nem sempre esses vão fazer a nossa vontade. Na verdade, não devem, porque tem coisas que são injustiças. E nós vamos ver aqui na passagem de Mateus capítulo 5, a partir do versículo 17, que eu quero que você leia na sua casa, porque não dá tempo de eu ler toda a referência, que se não houver o cumprimento da palavra, o cumprimento dos mandamentos, Jesus estaria anulando a lei, e ele não veio para isso, ele veio para cumprir a lei e os profetas. Então, quando aqui o propósito de Cristo é que as exigências espirituais da lei de Deus se cumpram na vida dos seus seguidores. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 31, eu deixei meio que aberto aqui, queridos, para que a gente pudesse... Romanos capítulo 8, deixa eu ver aqui se... Romanos capítulo 3, versículo 31. Diz assim a palavra: anulemos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes a estabelecemos pela lei. Olha só, anulemos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes a estabelecemos pela lei. Então, Jesus não veio para anular nenhuma lei, apesar dos judeus quererem isso, desejarem isso, para poder agradar a si próprio. Eles queriam uma luta contra os romanos, contra os escribas, contra os fariseus, por causa dos impostos, por causa das injustiças. Nós entendemos aí os motivos pelos quais eles estavam também lutando, mas Jesus não veio para este propósito. Jesus veio para cumprir a lei, para que todo cristão cumprisse a lei de Deus e deixasse essa lei cumprir em sua vida. E nós vamos ver lá que o relacionamento entre o crente e as leis de Deus envolve alguns aspectos. Eu quero que você frise esses aspectos aí anotando.
A lei que o crente é obrigado a cumprir consiste nos princípios éticos e morais. Então, quando nós falamos sobre o sal e luz do mundo, nós estávamos falando sobre a conservação dos costumes e o tempero. E estávamos falando também sobre ser a luz do mundo, neste mundo de trevas, esse mundo de pecado, onde a igreja tem que fazer diferença. E aqui nós vamos ver o Senhor reforçar sobre os princípios éticos e morais do cristão, não da igreja, mas de todo cristão, porque todo cristão precisa rever os seus princípios éticos, os seus princípios morais. Então nós vamos ver aqui a seguir a leitura que Jesus começa a falar para eles sobre o que foi dito aos antigos: não matarás. Ele começa a falar sobre os mandamentos. Aquele que matar será réu de juízo. Mas aí nós entramos numa palavra que está em Romanos capítulo 13, e eu quero esclarecer isso porque foi uma dúvida do meu próprio filho. Romanos capítulo 13, verso 4, que diz: porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de você, mas se você fazer o mal, então tenha medo, pois as autoridades de fato têm poder para castigar. Aqui uma leitura um pouco mais fácil para que possamos entender que toda autoridade, nós já havíamos lido isso antes, foi constituída por Deus. Aí eu não aceito o prefeito da minha cidade, eu não aceito o governador do meu estado, eu não aceito o presidente, eu não aceito o vereador. Toda a autoridade, eu não aceito meu pastor, toda a autoridade foi constituída por Deus. Se eles estão fazendo o cumprimento da lei ou não, aí eis a questão que nós estamos aqui batendo nesse estudo sobre a ética e a moralidade. Por quê? Todo cristão, eu volto a repetir, seja ele um cristão evangélico ou um cristão católico, ele aprende sobre a ética e sobre a moralidade. Ele aprende que precisa cumprir, ele aprende que precisa ter os mandamentos de Deus no seu coração e ser cumpridor desses mandamentos. Então vem aqui a passagem: não matarás, mas se matar será réu desse pecado cometido. E aí ele fala também aqui sobre os policiais, no caso as autoridades, que podem tem autoridade para matar. Se você matar, é bom que você não faça isso, que você evite. Por quê? Porque o policial, ele tem como evitar situações, a qual ele pode ali naquele momento fazer o uso da arma ou não. Isso é relativo ao momento que ele pode estar vivendo ali, mas isso é só para responder uma dúvida básica, uma dúvida não aqui muito que eu possa aqui esclarecer de alguma forma, porque não é o tema, mas sobre talvez você que esteja com dúvida de entrar no exército, entrar na marinha, entrar nas forças armadas, entrar na polícia, para que você possa entender que se você matar por mal, você é réu de juízo, do juízo de Deus. E aí, ele fala aqui: porque qualquer que se polarizar contra o seu irmão será réu de juízo, qualquer que chamar o seu irmão de louco será réu do inferno, do fogo do inferno, para quem não acredita no inferno. Então a Bíblia menciona várias passagens sobre o inferno. Então você que gosta de arrumar uma briga com alguém, quem que gosta? Ninguém gosta, mas tem gente que procura, infelizmente. Então a pessoa que gosta de chamar o outro de louco deve tomar cuidado. Por quê? Porque é uma pessoa que vai virar réu do fogo do inferno. Bom, também fala sobre pessoas sem misericórdia, quando menciona a oferta, você levar a oferta até o altar
e não perdoar a pessoa, não ir atrás de uma pessoa que você ofendeu ou que se sente ofendida por você. Você tem que se reconciliar primeiro. Mas e se a pessoa não me perdoa, pastora? Da mesma maneira, essa lei voltará para você. Você pediu perdão, então você pode ficar em paz, que você tem aí esse momento então de misericórdia, como nós lemos as bem-aventuranças no Sermão do Monte. Aí ele fala aqui também sobre os escândalos, né? Porque aquele que qualquer que atentar numa mulher para cobiça, já em seu coração cometeu adultério com ela. Aí ele fala que se o seu olho, se com o teu olho você pecar, automaticamente arranca aquele olho, joga fora, que é melhor você entrar sem o olho nos céus do que perder totalmente seu corpo para o lago do inferno. Então, já fala também sobre o braço. Você pecar com o seu braço, automaticamente você também corre o risco de ir para o inferno. Por quê? Porque você não tirou aquilo que te afasta, que te coloca no pecado. Você não escolheu entre o pecado e Deus. A gente tem que saber que lado que nós estamos. É muito importante também nós analisarmos aqui que ele fala para não jurar, nem pelo céu, nem pela terra, não jurar pelo trono de Deus, nem por Jerusalém e nem pela sua cabeça. Eu conheci uma pessoa há pouco tempo que sentou no meu sofá e disse várias vezes: eu juro pela minha cabeça, eu juro pela minha família que eu não falei isso. Só que naquele momento essa palavra veio ao meu coração e eu tive a convicção de que aquela pessoa estava mentindo. Porque a palavra de Deus fala e nos afirma: não jurareis. Você não pode jurar nem pelo céu, nem pela terra, nem por Jerusalém, nem pela sua própria cabeça, quer dizer, muito menos pela sua própria família. Porque você sabe que a palavra do cristão tem que ser sim, sim e não, não. Passou disso, olha o versículo 37. Se, porém, o vosso falar sim, sim e não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Aí vem novamente a palavra da misericórdia, porque o Senhor, ele veio para cumprir a lei. Que lei é essa? A lei dada a Moisés e que foi trazida aos hebreus e até então agora aos judeus, né? Como ensinamento e mandamentos para guardar. Só que os judeus, eles queriam brechas na lei, brechas para adulterar, brechas para se separar da sua mulher, brechas para guerrear. E eles, para encontrar essas brechas na lei, como hoje nós chamamos, né? Quando um advogado ele vai julgar uma causa, ele acha brechas na lei para que ele venha ganhar aquela causa. O povo também pleiteava ganhar a causa em brechas na lei. Só que eles estavam usando o Senhor Jesus Cristo, e como eu disse no início desse vídeo, Jesus não veio para anular a lei, mas sim para fazê-la cumprir. E a lei, como os profetas disseram que eram para ser cumprida. Então, é nessa história que nós vemos aqui, quando Jesus fala, ouviste que foi dito aos antigos. Apagou a minha luz aqui, mas está tudo bem. Ouviste que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Quer dizer, a vingança será de uma forma aí crucial. Claro que a pessoa tem todo o direito à justiça, mas ela terá aí a sua vingança. O que você planta, você colhe. E aí ele diz: eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater a face direita, oferece também a outra. Isso é uma coisa muito difícil que nós vemos hoje em dia. A pessoa levou um tapa num lado,
e da outro lado, né, aceitar a ofensa calado, respeitar ali aquele momento, ter mansidão para lidar com a situação, muitas vezes isso não acontece. Logo a pessoa vai chutar o balde, ou senão ela vai até evitar aquela situação, evitar ficar próximo daquela pessoa para não brigar com aquela pessoa. Aí Jesus ensinou: e se alguém quiser pleitear contigo, tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Olha aí que interessante isso. Também nós podemos aprender com isso que Jesus está falando da corrupção e da administração contra a justiça pelos malfeitores. Jesus está falando aqui de pessoas que fazem o mal, que vivem do mal, porque nós temos que aí ser honesto, queridos, que existem pessoas que gostam do mal, que vivem para o mal, que infelizmente parece que nasceram para fazer o mal, e são essas pessoas que Jesus está ensinando aqui. Jesus está ensinando para nós, discípulos, a não armarmos guerras com este tipo de pessoas. Mas se chegar ao caso de nós encontrarmos esse tipo de pessoas em nosso caminho, sabemos usar as armas que Ele nos deu, que Ele nos concedeu: a mansidão, o domínio próprio, a paz, a longanimidade, a benignidade, a fé e outros. Mas Ele diz aqui, isso aqui é muito importante: ouviste o que foi dito aos antigos: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Falando novamente dos mandamentos e do cumprimento desses mandamentos. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Sabe aquela oração que você faz? Nossa, tomara que aconteça algo com essa pessoa que me fez um mal. Você está errado. Você está errada. Porque o mandamento de Jesus Cristo, o mandamento do Senhor, o mandamento de Moisés, era só para amar aquele que amarás o teu próximo e aborrecer o teu inimigo. Aí Jesus não veio para anular essa lei, mas ele veio para acrescentar algo aí. Eu vos digo que amarás o teu próximo, e aborrecerás o teu inimigo, mas eu quero que vocês amem os seus inimigos e bendizem quem vos maldize. Os judeus não queriam isso, porque os judeus, eles não queriam bendizer ou abençoar os romanos, que lhe cobravam impostos altos, que muitas vezes matavam e perseguiam eles. Os judeus, eles não queriam falar bem de quem lhes fazia mal. E nem nós, no nosso dia a dia, nós também podemos trazer essa palavra para as nossas vidas, mas é importante nós sermos cumpridores da palavra. Se alguém está te fazendo mal, não pague o mal pelo mal, pague o mal pelo bem. Aprenda a orar pelos seus inimigos, aprenda a orar por aqueles que vos amaldiçoam, por aqueles que vos maldizem, pessoas que falam mal de você, pessoas que querem o seu mal. Aprenda a orar por essas pessoas. Mas aquela pessoa me persegue, aquela pessoa faz isso ou aquilo contra mim. Lembra que nós lemos logo no início que Jesus, na tentação, ele entendeu que a luta não era contra a carne e contra o sangue, mas sim contra as potestades espirituais dos lugares celestiais. Então nós temos que compreender que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, não é contra essa pessoa que está falando mal de você, não é contra a pessoa que está talvez fazendo mal para você, mas é contra o mal, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Ou você esqueceu que o diabo, numa terça parte dos anjos, foi expulso do céu, porque eles usurparam o lugar de Deus. Então eles estão aqui, estão trabalhando para que eu e você não sejamos cumpridores da palavra. Bom, eu vou ficar por aqui, mas eu gostaria que você
se inscrevesse no nosso canal, curtisse e compartilhasse esse vídeo e também colocasse aqui nos comentários o que você tem achado do estudo de Mateus. Você pode colocar sua dúvida. Se eu não souber responder, vou procurar alguém que saiba responder e vou trazer essa informação para você. Mas é muito importante que você não deixe de estudar o livro de Mateus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.